Bem-vindos com essa agora live especial de Halloween do Cinefreak. Vamos passar alguns momentos de medo. Bom, é Teovaldo. Tá trabalhando hoje. Trabalhando. Hoje, véspera de Halloween. Bom, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, Vasco e Andréia estão sentados no cenário do Cinefreak. Vários objetos temáticos com a temática do Halloween. Bom, eu sou o Vasco Guimarães, estou usando meus tradicionais óculos, uma camiseta com um monstrinho nerd. É ele, repara só. Estraguei a descrição, gente. E ao meu lado está a minha esposa, Andréa Franciulli, com uma camiseta com as principais vilãs da Disney. Bom, para que essa produção toda? Ó, abobrinha, temos aqui uma abobrinha especial do Halloween. Para que tudo isso? Porque hoje é véspera de Halloween. E Halloween significa o quê? O quê, Andréa? O quê? O quê? Não faço ideia. Filmes de terror. Ah, é claro. Sim. Filmes de terror. Uma sexta-feira chuvosa. A cidade... Estamos em São Paulo. A cidade está parada. Então, para quem viajar, você vai ficar na estrada. Fica em casa, maratone filmes de terror. Daí de manhã, se você ainda quiser viajar, aproveite e vai. Mas aproveite essa noite para maratonar filmes de terror. O Halloween é só amanhã, à meia-noite. À meia-noite do sábado para domingo. Angélica, bem-vinda. Como é só amanhã, na madrugada do sábado para domingo, você tem muito tempo para maratonar e se preparar para o seu Halloween. Mas vamos lá, o que é o Halloween, gente? O Halloween não é uma festa brasileira, não é uma tradição brasileira. Então, a gente não tem muito costume com isso. Existe uma certa divergência relacionada ao Halloween, que o brasileiro... determinados grupos de brasileiros não concordam com a comemoração do Halloween. Eles acham que a nossa cultura e tradição é muito rica, e é mesmo, e que deveríamos valorizar um pouco mais o que a gente tem. Então eles inventaram o quê? O Dia do Saci. Isso mesmo, o Saci. O que Saci tem a ver com Halloween? Já existe o Dia do Folclore no Brasil, que por sinal é um dos folclores mais ricos do mundo, mas temos o Dia do Folclore. Então, para quem não quer comemorar uma data estrangeira, uma comemoração importada, instituíram o Dia do Saci. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você acha que tem a ver o Dia do Saci com o Halloween? Não. Então, é o seguinte, gente, é uma tradição já da humanidade. E tem a ver com diversão, não propriamente com valorização da cultura de um povo, que o brasileiro tem e é muito rico, mas o Halloween não tem a ver com isso. E outra coisa, gente, como eu postei essa semana no Cinefreak, se é para valorizar a cultura nacional, e não é para trazer comemoração de fora, vamos abolir o Natal. Porque Papai Noel, gente, não nasceu no Rio de Janeiro. Ele não é de uma tribo tupi-guarani, ele não é um cacique, ele não é um xamã. Ele é uma figura europeia, ele é baseado em São Nicolau e não tem nada a ver com o Brasil. Ele foi criado, a figura do Papai Noel, como nós conhecemos, foi criado pela Coca-Cola na década de 50, como uma imagem natalina que se associava ao refrigerante. Então ele não tem nada a ver com uma comemoração tradicional. Então vamos parar de comemorar o Natal do jeito que a gente comemora. Ah, você não vai parar de comemorar o Natal? Então vamos comemorar o Halloween também. E é isso que estamos fazendo aqui. Venha com a gente. O Halloween é o seguinte, ele tem uma origem, uma das origens do Halloween é baseado nas comemorações religiosas da Europa durante a peste negra no século XIV e no século XV. Foi instituído, começou a se comemorar de forma mais abrangente o Dia de Finados, e a comemoração do Halloween é baseada nisso de uma forma populesca.
Para quem curte teatro, sabe o que é comédia dell'arte. Comédia dell'arte veio das tradições religiosas adaptadas de forma burlesca pela população, para que a população mais pobre tivesse acesso a essas comemorações. O Halloween, a forma da comemoração do Halloween também, ela veio de tradições religiosas da Europa, adaptada de forma para a população. Oi, Boa noite, Cris. Boa noite. Então a população quis comemorar de uma forma mais alegre, mais feliz, e adaptou de forma burlesca o dia de finados, a comemoração desse dia. Mas não é só essa a comemoração. Ela remonta muito antes. Ela remonta a tradições celtas do Dia dos Mortos. Os celtas tinham uma relação diferente com os mortos do que a que a gente tem. Eles acreditavam que quando a pessoa morre, ela passa para outro plano. Um plano que de vez em quando se toca ao nosso. E a gente tem a possibilidade de ter um vislumbre desse plano etéreo. Bom, quando os celtas, eles habitavam ali a região da Grã-Bretanha, a região onde é a Escócia, onde é a Irlanda e uma parte do Reino Unido. E essas tradições acabaram sendo adaptadas pelo povo inglês, pelo povo bretão. E quando os escoceses, os irlandeses e os ingleses vieram para os Estados Unidos, eles foram para os Estados Unidos, eles trouxeram essas tradições, que acabou adotando símbolos mais da cultura pop, personagens mais modernos, e acabou se tornando o Halloween. Mas é curioso, porque muita gente reclama do Halloween, por ser o Dia das Bruxas. O Halloween não é o Dia das Bruxas. Ele é baseado numa tradição chamada All Hallows Eve. Ixi, vai começar o inglês. Que é uma tradição de comemorar praticamente o Dia dos Mortos mesmo. Ele vem desde a antiguidade celta e não são monstros, não são bruxas, não são vampiros. Eles são parentes próximos das pessoas que passaram para outro plano. Então, nessa data específica, quando tinha a transição do solstício, de determinada época, tinha a ver também com o calendário agrícola daquela região, eles faziam essa comemoração, que era uma forma de ter uma comunhão com os entes queridos que passaram para esse outro plano. E isso tem muito a ver com essa tradição que era religiosa, na verdade religiosa de uma forma mais litúrgica, e que aproximava as pessoas dos entes queridos que tinham partido. E isso foi trazido para os Estados Unidos com figuras populares, claro, porque americano vê a oportunidade de ganhar dinheiro em tudo. E ele trouxe para personagens populares, até para vender fantasia, para criar uma data comercial também. Mas só países com a língua portuguesa, o Brasil, Portugal, algumas Guianas, alguns países que têm a língua portuguesa, eles traduziram como Dia das Bruxas, mas não tem nada a ver com bruxas. Ele não é. Isso é importante. Ele é mais amplo do que isso. Ele não é uma tradição religiosa. Ele não é. E ela nunca teve o Halloween mesmo, ele nunca teve essa tradição religiosa. É uma tradição criada para se divertir, gente. É um momento em que adultos podem se descontrair, eles podem botar uma fantasia, se divertir, brincar. As crianças podem ser os personagens que elas gostam. E se você vê a tradição do Halloween americana, aqui algumas pessoas até adotam, que é aquilo de pegar a criança, você ir de porta em porta na vizinhança, fazer o trick or treat, ou gostosuras ou travessuras, é uma forma também de unir não só a família, porque o pai, o parente tem que ir com a criança, mas toda a comunidade em torno de uma brincadeira. Então é uma forma de união da comunidade, de um se apresentar para o outro, em um momento de descontração, um momento de diversão. Então, gente, essa discriminação que existe em torno do Halloween é bobeira. Medo, né? Medo, preconceito. É muito legal o que o Vasco falou, né, da questão da fantasia, né, para a pessoa adulta.
né? Psicologicamente falando, é um momento de libertação do eu. É bom para a criança e bom para o adulto também. Só que hoje em dia a sociedade, ela às vezes critica, debocha, né? Nossa, o adulto que tem esse tipo de comportamento parece que não é levado a sério. Que bobagem, gente. É tão importante você ter momentos que você pode colocar, externar as suas fantasias, os seus desejos, né? E nada mais normal, nada mais típico do que você se fantasiar. Isso não tem nada demais, não envolve religião, não envolve crença, envolve mais uma necessidade do eu, do ser humano. E é curioso o seguinte, o Halloween mesmo, originalmente, além de ser All Hallows Eve, ele era uma comemoração celta, aí tem que falar o termo porque não tem tradução, é um termo celta, ó. Que é o Samhain. Era uma tradição de Samhain, eu vou explicar. Ele não tem tradução, mas era uma comemoração em que a pessoa conseguia tocar o mundo dos mortos. Como eu disse, tem uma coisa a ver com a celebração da proximidade com os parentes que se foram. E para os celtas, quando você morria, você ia para um mundo de felicidade eterna, de alegria, não tinha dor, não tinha fome. Sabe aquele filme A Vida é uma Festa? Muito bonitinho, que tem como é que é o nome da crença mexicana. Que A Vida é uma Festa, que é um menininho de origem hispânica, ele acaba indo para o mundo dos mortos, no México. E aquela realidade é muito parecida com o Samhain, o Dia dos Mortos do povo hispânico, dos mexicanos, acabou adotando um pouco esse lado festivo. Então o Halloween ele tem sua origem nesta celebração que tem uma coisa a ver com proximidade da família. Não tem a ver com religião. Ele tem a ver com você querer estar próximo de quem você ama e que se foi. E isso, com certeza, é comemorado no Halloween, que a gente vê as famílias indo com os filhos. Tudo é uma comemoração muito legal. Não é tão difundida aqui no Brasil. Em São Paulo tem algumas festas de Halloween. Esse ano, por causa da pandemia, provavelmente não vai ter ou não deveria ter. Então se fantasia em casa, faça uma live, tire uma selfie, você... sua família, seus amigos, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado, seu cachorro. Fantasie seu cachorro. Pronto. Resolveu o problema. Poste as fotos, se quiser compartilhar aqui no Cinefreak, vá nos comentários dessa live e compartilhe as fotos. Bom, o legal desse dia, como eu tinha dito, é assistir filmes de terror. Filmes de terror e nas TVs, nos streamings. Nos streamings, a gente teve, este mês, assim, uma enxurrada de filmes de terror, bons e ruins. E a gente pode aproveitar e dar uma maratonada. Por exemplo, no Prime Video tem os filmes da coleção do Halloween. Inclusive, a Andréia vai falar disso daqui a pouco. Sim. Então, o Cinefreak aproveitou essa oportunidade do Halloween para falar de filmes de terror baseados em fatos reais. Sim, porque ver filme de terror é muito bom. A gente se sente vivo, a gente desperta adrenalina, uma série de reações químicas acontecem no corpo. Mas, quando o filme a gente sabe que é real, ou tem um pouco de realidade, aquilo dá uma sensação mais profunda, uma reação mais forte na gente. É muito legal você perceber quando você está vendo um filme que aparece assim, baseado em fatos reais. A gente já aborda o filme de forma diferente, já tem uma relação de espectador diferenciada. Porque quando você vê um filme de terror, por exemplo, e você sabe que aquilo é falso, porque lógico, você não leva tão a sério, mas quando você lê baseado em fatos reais, aquilo dá uma outra coisa. É por isso que os programas documentais que tem, tanto na Netflix quanto no Prime Video, que mostra programas de casos sobrenaturais, assim, que são baseados em casos reais, ou seja, são documentais, dá uma sensação melhor, dá uma sensação mais gostosa de assistir. E é exatamente por isso que a gente pegou filmes de terror baseados em fatos reais.
Bom, tem muitas histórias. Quer falar? Não, eu tô falando que assim, a gente tem uma preferência por esse tipo de filme, né? Quando é baseado em fatos reais. Não que a gente não goste fictício. Dos fictícios, não, aqui tá tudo certo. Não gosto muito dos muito sanguinolentos, né? Tem um certo... Mas não é top, encaro. Nojo, né? tem um certo nojo. Assim, meio que eu fecho os olhinhos, assim... Mostra como é que você... Ela assim, fecha com os dedos abertos assim, pra ver menos. É pra ver menos, veja bem, não é pra não ver, é pra ver menos. Eu, tipo, fecho assim, né? Pra ver um pouquinho menos, né? Mas, baseados em fatos reais, top, hein, gente? Vamos lá. Bom, gente, o Cineflix criou uma lista. Deixa eu pôr um pouco pro lado, trazer a Andréia mais pra dentro. Ô, Bero, beleza? Tipo, Aliens e Corujas é um bom exemplo. É um bom exemplo. Foi um filme que eu assisti uma madrugada na faculdade. E eu encanei que o diabo do filme era realmente uma história real. E eu passei a madrugada com o Bernardo no telefone debatendo a veracidade do filme. Mas filmes interessantes são assim, aqueles que envolvem a gente tem certeza que aquela porcaria é de verdade. E o Bernardo é prova viva disso. O Cineflix traz agora alguns filmes famosos que são baseados em histórias reais mesmo. O primeiro que a gente vai citar é Terror em Amityville, o filme de 79. Existe toda uma série de filmes Amityville, mas o real mesmo é o primeiro. Que foi inclusive teve um remake com o Ryan Reynolds, muito legal. O Ryan Reynolds está ótimo, é um cara que a gente está acostumado a ver. O Deadpool está acostumado a ver em comédia, em filmes mais leves. Ele faz um filme muito denso, como pai da família, que se muda para Amityville, que é uma casa, nossa, que casa, no interior dos Estados Unidos, que é palco. Eu vou contar agora na descrição da veracidade do filme, mas assim, a versão com o Ryan Reynolds é muito legal, também vale a pena ver, ou você pode ver a versão de 79. A história se concentra no seguinte: uma família mudou para uma casa e eles venderam tudo que eles tinham, eles foram para casa para começar uma vida nova. E o comportamento da família, principalmente do pai, o chefe de família, começou a mudar. Ele começou a ficar mais arredio, ele começou a ficar mais agressivo, violento. Ele passou a dormir no porão. E passou a ter um comportamento muito radical com a família. Principalmente com os filhos. Os filhos não eram dele, tá? Ele era o padrasto das crianças. E o curioso é o seguinte, conforme vai acontecendo isso, eles trazem um exorcista para casa, eles começam a desconfiar de um envolvimento paranormal com a situação. Eles trazem um exorcista. E o exorcista não consegue praticar os ritos dentro da casa. E ali a família, principalmente a esposa, que é a que está mais preocupada, porque ela não está sofrendo daquela obsessão, daquela situação paranormal, diretamente, ela está sofrendo com os resultados daquilo. Ela descobre que na casa, moradores antigos da casa, é uma casa colonial, é uma casa bem mais antiga, eles praticavam cerimônias macabras, eles praticavam tortura com os habitantes da região, com índios que moravam ali, com outras pessoas, com colonos. E muita gente morreu naquela casa, inclusive tem pessoas enterradas ali. E essa situação que foi sendo criada com essa tortura, com esse procedimento macabro, criou uma situação na casa que ela perturbava os moradores. Esse é o filme. Mas na vida real aconteceu o caso Amityville. Na casa morou uma pessoa que praticava realmente essas torturas. Boa, né? Praticava essas torturas. Crime, e as famílias subsequentes que moraram lá acabaram sendo perturbadas.
Ah, sim, acho que pode ser que não tenha existido isso do Sim, do então, índio. o índio é da parte fictícia. É fictício, Mas assim, na realidade, muitos do que acontecia naquela casa, que eram atos violentos, eles acabaram criando um histórico na casa e pessoas influenciáveis a poder. Mas assim, ele foi baseado numa história real. A família abandonou a casa, largou tudo que tinha. E isso gerou, até hoje, por exemplo, tem pessoas que vão na casa, que fazem investigações paranormais. Existe? Existe, a casa existe. Tem? E aquela casa do filme, que parece que tem um olho na parte de cima, é real, ela tem. Se você procurar no Google Casa do Amityville, aparece. E é uma das histórias baseadas em fatos reais. Outra história curiosa, baseada em fatos reais, é O Exorcista, do William Friedkin, um filme que foi baseado num livro. O livro romantizou... Bom, para quem não assistiu, vamos lá, porque a Andrea não tinha assistido, ela tinha medo. Assistiu, gostou, mas achou até fraco. Entender? Ela achava que ia parar de respirar. Sim, ia ter um AVC, vai ter um remake, hein? Alguma coisa assim, mas... Vai ter o remake do Exorcista, vai ser feito de forma mais visceral, mais forte, tá para sair o remake. Então vamos esperar ver se você talvez se assuste mais com o remake. Sentir medo. O Exorcista teve um livro escrito nesse caso, que o William Friedkin, que é o diretor, usou o livro para fazer o seu filme. Para quem não assistiu, é uma menina, a Megan, filha de uma atriz, mãe solteira, que começa a demonstrar sintomas de uma doença e não consegue descobrir o que é. Ela vai nos médicos, faz uma série de exames de todo tipo e não se determina o comportamento. O médico até chega a falar para a mãe que aquilo é birra da menina, é ciúmes porque a menina a mãe está trabalhando, tudo, e não é uma coisa que seja orgânica, psicológica, é birra. Só que a menina começa a desenvolver sintomas mais profundos. Ela tem marcas que aparecem pelo corpo, ela demonstra comportamentos de possessão. E aquilo fica grave, a cama começa a bater, as portas começam a fechar, objetos começam a ser arremessados pelo quarto. E a mãe, desesperada, acaba procurando a religião, traz os padres, o padre Carras, que é um especialista em exorcismo, junto com um padre mais velho. Eles vão realizar uma cerimônia de exorcismo na menina para tentar melhorar a situação e começa a acontecer uma situação cada vez pior. Se você não assistiu, assista. O Exorcista é um bom filme. Não vai, né, dar spoiler, né? Não, eu não vou dar spoiler, só estou falando que eles vão fazer isso. E o que acontece? Essa história também foi baseada num fato real, numa história real, só que não foi uma menina, era um menino. Era um menino que a mãe começou a ver marcas pelo corpo dele, ficou desesperada. Existe um documentário gravado com cenas reais desse caso de exorcismo. Sopa de ervilha. Tem documentários com cenas reais gravadas desse caso, porque aconteceu o seguinte, tá? A mãe procurou padres para realizar a cerimônia de exorcismo. E não conseguiu, alguns padres foram lá, não conseguiram resolver. Daí ela chamou um pastor episcopal para ir realizar uma cerimônia na casa dela. Ele foi realizar uma cerimônia de limpeza e ele levou uma filmadora Super 8. Na época, no final da década de 60, década de 70, a filmadora Super 8 era muito difundida, era muito utilizada. O que hoje a gente faz os vídeos com o celular, a filmadora Super 8, que era pequenininha, a pessoa segurava assim e fazia. E ele fez os vídeos porque ele queria se promover. E ele colocou um tripé, colocou a filmadora e fazia os procedimentos no menino. E a câmera mostra aparecendo inscrições no peito do menino, como se fosse de dentro para fora. Aparece coisas escritas em outras línguas, em sânscrito, em latim. O menino fala com outras línguas, a cama se mexe,
Você percebe que o menino sobe, ele está com as cobertas, mas sobe e fica acima da cama. Isso tudo está filmado em Super 8. E o cara, esse pastor episcopal, isso aparece na filmagem, tá? Ele tentou agir de forma mais direta, tentou chegar perto do menino e intervir diretamente para tirar o espírito do corpo do menino, e ele teve todas as articulações do corpo quebradas. Isso aparece. O áudio é assustador, porque você escuta os ossos quebrando, o cara gritando, tudo. Existe esse documentário. Nunca duvide. Existe. Eu não consigo falar o nome. Eu assisti há muito tempo isso. Muito tempo. E assim, você pode pesquisar o caso que inspirou o Exorcista, o documentário que você vai encontrar. E assim, é um caso real, era um menino, e o final não foi tão feliz quanto do filme. O menino perdeu a vida, ele faleceu. E o pastor ficou prejudicado o resto da vida, porque teve o pastor episcopal. Todo quebrado, foi todo quebrado. Então o Exorcista também é baseado num caso real. E é impressionante porque as cenas reais do documentário, desse caso, são mais assustadoras do que o próprio filme. É absurdo. Ele deixou lá filmando? Ele deixou num tripé filmando, como a gente está fazendo com a live. Ele deixou e foi fazer e foi captado em vídeo isso. Em fita, aliás, em Super 8. Super 8. O próximo filme, baseado em um caso real, é uma história polêmica, tá? Porque ela pode ser vista de ambos os lados, como uma história sobrenatural, paranormal, ou como um fato clínico e uma tragédia. Essa é uma história que eu conversei bastante com o Bernardo já, e conheci Bernardo, a personagem real, não pessoalmente, através do Bernardo. É O Exorcismo de Emily Rose. Ah, é bom, hein? Tem um filme maravilhoso, a atriz é maravilhosa, é aquela atriz que fazia a série Dexter, fazia a irmã do Dexter. O Exorcismo de Emily Rose era uma menina, uma moça de família religiosa, que saiu de casa e foi para a faculdade. Ela estava na idade de fazer a faculdade, ela conseguiu entrar numa boa faculdade, ela saiu de casa e foi para a faculdade. E ela começou a demonstrar sintomas curiosos, ela escutava vozes. Mas ela voltou, né, para visitar... Não, ela foi na faculdade. Na faculdade que ela foi na faculdade. A ter, né? A gente pode assistir de novo esse filme, para você lembrar. É um filme bom. A moça começou a demonstrar sintomas curiosos. E uma noite ela estava dormindo e ela sentiu uma pressão imensa em cima dela, como se ela fosse apertada na cama, comprimida contra o colchão. E ela não conseguia se mexer. E ela escutava vozes, as coisas se mexiam. E ela começou a demonstrar sintomas de possessão. Ela voltou para casa, porque ela não conseguia mais ficar no dormitório. Ela estava em pânico. E lá a situação piorou. Pior, né? Ela volta. Começou a demonstrar um comportamento mais obsessivo. Ela começou a demonstrar sintomas mais graves. E foi a pé. Mas a pele é o segundo ponto. Ela foi levada aos médicos, os médicos também não conseguiram, mas a família não acreditava muito na intervenção médica, ela era uma família muito religiosa. Então ela chamou um padre católico. E o padre atestou sintomas de possessão. Ele tratou a moça, um tratamento muito profundo, um tratamento muito extenso e radical. Um dos procedimentos realizados nesse exorcismo... Veja bem, quando a gente fala exorcismo, a gente vê um filme e pensa que é rápido. Um exorcismo pode demorar anos. É um processo seguido parece que é só aquela, e contínuo. Parece que naquele momento ele entra, joga água benta. E pronto, rapidinho. O poder de Cristo lhe compele, joga a ponta cruz. Não é só isso. Inclusive, quem quer conhecer, já falei isso pro Bernardo, aqui em São Paulo, no Paraíso, tem uma igreja católica, que é a única igreja que tem no Brasil que é comandada por um padre exorcista real. Pelo Vaticano. É uma igreja que tem um padre exorcista real. É uma igreja no Paraíso, ali perto do viaduto Santa Generosa. É um padre exorcista real. Pelo menos foi comandado pelo Vaticano. Então é oficial. E
um exorcismo ele não é uma coisa que acontece assim, ele é demorado, é um processo. E das características desse exorcismo é que a moça não podia se alimentar. O padre pediu para que parassem de dar comida para ela por determinadas razões. E a moça começou a definhar. Ela começou... existe a foto dela na internet, é muito triste quando você vê. O padre dizia que eram os demônios que estavam agindo sobre o corpo dela, que ela estava definhando pela ação da possessão. Os dentes começaram a cair, ela começou a perder a própria personalidade, adotar uma outra personalidade mais agressiva, até um ponto que ela ficou catatônica, e a moça morreu. O exorcismo não funcionou. E esse padre foi preso e foi julgado. O filme, O Exorcismo de Emily Rose, ele mostra os fatos, só que ele não impõe o resultado. O espectador pode ter duas leituras. Ou realmente era uma obsessão sobrenatural, era uma influência sobrenatural sobre a moça, ou foi um caso de imperícia do padre, que se envolveu numa coisa que não deveria. Mamãe. Sogres, bem-vinda. Que ele se envolveu numa coisa que ele não deveria, que era uma coisa clínica, que a moça deveria estar internada, estaria fazendo tratamento com médicos especialistas no caso dela, que ela estava com... Como é que chama? Síndrome de múltiplas personalidades. Esquizofrenia. Ela estava com um caso grave de esquizofrenia. Que ela estava se flagelando, que não eram chagas que apareciam pelo corpo dela, seria autoflagelo. E que nunca a moça deveria ter não se alimentada, mesmo que fosse contra a vontade dela, ela deveria ser alimentada ou de forma intravenosa para não morrer. E houve o julgamento. Só que o filme não... E o padre foi condenado. No filme o padre foi condenado, na verdade, também. Só que ele nunca em nenhum momento julga se é sobrenatural ou é uma coisa clínica. Cabe a você, espectador. E é um caso triste, porque se você analisar a história real, eu adoro casos sobrenaturais, acredito no sobrenatural, acredito que existem compreensão, mas nesse caso, para mim, é um caso clínico. A menina deveria ter sido tratada. E é muito triste porque não foi. E isso acontece dentro de várias religiões. É por isso que os ritos da Igreja Católica para exorcismo, ele precisa ser comprovado por uma série de fatores, inclusive por médicos especialistas em diversas áreas. Porque você pode muito bem confundir uma esquizofrenia, uma síndrome psiquiátrica, com uma possessão e causar danos graves no indivíduo. Então não é levar num terreiro, levar numa igreja evangélica que vai fazer um exorcismo. Você tem que levar num médico. Primeiro tem que descartar. Tem que descartar tudo que... quando descarta-se tudo que existe dentro do nosso plano, do plano compreensível, a gente parte para outras esferas de compreensão. Algo não compreensível, agora, mas tem que descartar. Tem que descartar, gente. Não é a pessoa tá agindo de maneira diferente que a gente vai querer exorcizar a pessoa. Não é bem assim. E a gente vê que acontece em alguns estados do Brasil rituais de exorcismo que acabam botando fogo no corpo da pessoa. A pessoa acaba morrendo. Tem casos que morrem esquartejada. Aconteceram faz pouco tempo. Então é uma coisa séria. E o exorcismo de Emily Rose retrata muito bem essa irresponsabilidade religiosa ou o fato da possessão ser levada à última instância. Cabe a você, telespectador, que for assistir o filme, ter essa visão. Outro caso curioso é Invocando Espíritos. É uma história de uma família que se mudou para uma casa. Isso é clichêzão, né? Sempre a família vai para casa. Mas porque geralmente quem mora numa casa é uma família, né? Casal que não tem filhos. Não, eu sei, mas você vê que por isso que vai perder. Mas essa história
assistiu e você gostou. Vou explicar. Vamos lá. É uma família que muda para uma casa e a casa era uma funerária. Ah, isso aí. E o menino começou a ouvir vozes, o rapaz. Ah, lembrei. Lembrou? Lembrei. E ele começou a agir de forma estranha, ele sentia que ele tinha uma coisa para fazer, ele sentia que ele tinha que agir de alguma maneira, e depois descobriu-se que tinha corpos emparedados na parede da casa. Tinha corpos de pessoas atrás das paredes. Lembra desse filme? Lembro. E isso é baseado numa história real também. E depois a família descobriu que realmente tinha corpos ali. Eles começaram a retirar as ossadas, os corpos das pessoas que tinham sido emparedadas. E essa história também é uma história famosa, americana. Isso é engraçado sempre americana, mas que traz esse fundo de real, invocando espíritos. É um bom filme também. Também tem uma versão mais moderna. Agora, tem um que é mais recente, uma série de filmes, aí não é um filme só, que é um filme que mostra, uma série de filmes que mostra as aventuras do casal Warren. Que é um casal de demonologistas, uma médium e um demonologista, demonologista é aquele que estuda demônios, não é alatra, que adora demônios, é um cara que estuda demônios. Ele é um exorcista também, ele estuda o sobrenatural. E eles tiveram vários casos famosos, a série Invocação do Mal, mostra o primeiro, que é um caso que é uma família que está sofrendo com também uma casa que é assombrada, e depois com um caso de possessão. Chamam os Warren, que já eram conhecidos. Como Warren? Warren é W-A-R-R-E-N, os Warren. Eles vão na casa e descobrem que aquela casa, escravos eram torturados, teve uma pessoa que foi enforcada numa árvore, e as pessoas que foram morando ali durante séculos foram sofrendo com esses casos graves de violência dentro do local. E a mãe, que estava com a família, foi um desses casos. Ela foi possuída e eles foram lá para livrar a família desse sofrimento grande. Esse é o primeiro, Invocação do Mal. Depois teve outros Invocação do Mal. Aí virou uma série. Virou uma série com spin-offs também, que tem a da boneca Annabelle e tudo. Mas é curioso focar nos casos dos Warren, que é o principal, que é do Invocação do Mal. Depois tem um na Inglaterra, que eles vão para Londres, numa vila operária que tem ali, que também vão tratar de um caso de possessão que aconteceu na Inglaterra. De uma menina que começou a escrever em outras línguas, falar em outras línguas, e também com uma demonstração de um comportamento muito violento. Essa série, essas franquias, essa foi... Vai sair mais um filme, estava programado para sair agora, esse ano. A gente não sabe se ele vai sair agora ou se vai sair no ano que vem. Mas é também de um dos casos de possessão mais famosos do mundo, que é de um rapaz que é possuído, um senhor que é possuído por um espírito de uma besta. É quase um espírito como se fosse uma licantropia, uma maldição do lobisomem. E os Warren quase perderam a vida nesse processo específico, e é um do próximo filme que vai. Mas é real, os Warren são reais, eles enfrentaram vários casos como esses. Eles realmente têm um museu em que eles guardam os objetos que eles foram investigar, que eles fizeram o processo de exorcismo, tudo. Inclusive a boneca da Annabelle está nesse museu, ela não é como a boneca do filme. Ela é que nem aquela boneca Ragdoll Doll, aquela de pano, de retalhos. Ela está nesse museu, tem todos os objetos. O Warren, o marido, já tinha morrido há algum tempo. Esse ano faleceu a esposa. É isso que eu ia perguntar. A mulher... Agora os filhos cuidam. E tem lá o museu. Tem o museu. Se você for para lá, você pode visitar o Museu dos Warren e as peças. Realmente, a sensação que dá naquele museu é muito opressora. É uma sensação forte. E aquelas peças, se você acreditar ou não, isso não vem ao caso,
discutindo a veracidade do que aconteceu. A Anabelle está lá. Ah, meu Deus. E é uma sensação estranha. Você está lá, é muito opressivo. Então, o Bernardo questiona a veracidade, mas eles realizaram realmente as coisas que são descritas nos filmes. Se aquilo é verdade ou não, cabe ao leitor, ao espectador julgar. Mas é baseado em casos reais que foram enfrentados pelos Warren. É assim, eu não creio em las brujas, mas pelo que elas há. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Então assim, tá ali. Você né? Vê o caso e você julga se é verdadeiro ou não. Os filmes da série Invocação do Mal são baseados nos casos dos Warren. Agora, eu vou falar de um filme que é baseado num caso real, que particularmente é o que eu mais gosto. O Bernardo diz que são picaretas. Mas a gente acredita. Você decide. Você decide. Você decide. Ligue para 0800 666 mole meia duro e diga se sim ou se não. Você analisa o caso e você decide se são ou se não. Eu não estou dizendo se eles são ou não são verdadeiros, se é verdade ou não. Eu estou dizendo que são baseados em casos que foram enfrentados pelos Warren. O último filme é um desses todos, que chama Livrai-nos do Mal. Livrai-nos do Mal, ele tem na Netflix, você consegue assistir esse filme na Netflix. Assista, é muito bom e procure depois no YouTube as cenas documentais, que ele foi feito um documentário anterior ao filme. Tem um sargento da polícia chamado Sarti, S-A-R-C-H-I-E, Sarti. Ele é casado, tinha uma filha pequena e a esposa ficou grávida. E esse filme retrata um período na história de Nova York que era a década de 90, que teve um período muito violento em Nova York, que teve muitos crimes. E ele, sargento da polícia, sargento investigador da polícia, na divisão de crimes violentos, ele e o parceiro estavam investigando uma série de crimes ligados a essa área. Eles receberam chamados, primeiro no zoológico de Nova York, de uma mãe que pegou o filho e jogou no Poço do Leão. E lá eles viram um cara pintando, era de noite, tá? Um cara pintando um muro. E eles começaram a investigar, foram embora, acharam a mulher foi presa, a mulher deu a criança, mas ela foi presa. E eles foram embora, e daí foram chamados outro dia para atender outro chamado de violência doméstica. E o cara estava espancando os filhos e a esposa. E depois foram chamados por foram chamados por um casal. Eu gosto de contar os detalhes. Não, mas eu estou falando da história real. Eles foram chamados por um casal italiano, que tinha se mudado da Itália, falava pouco inglês, e o filho falava bem, para investigar, porque o porão estaria assombrado. E eles foram lá e encontraram um corpo. O cara que estava pintando teria se intoxicado pelos gases e morreu. Depois eles descobriram que o cara tomou um litro de terebentina até morrer. Ele propositalmente virou e bebeu até a morte. E eles começaram a investigar isso, começou uma série de coisas, e eles descobriram que tinha ligação com um batalhão de soldados na guerra do Iraque, que participou de uma determinada missão. Isso tudo aconteceu, isso tudo está relatado. E o filme mostra isso. E eles pegaram o cara, que era o pintor que estava no zoológico, e levaram. E eu estou falando isso, né, porque particularmente essa cena, levaram para ser interrogado. Essa cena, existe a gravação da polícia de Nova York. Ela foi feita, porque tem uma câmera de vigilância, toda sala de interrogatório americana é gravada, para que não haja abuso contra os suspeitos. Então tem as cenas da polícia. Isso está no YouTube. E o que acontece é assustador. E o policial, o sargento, tem que se unir a um padre
para investigar esses casos. E isso está tudo relatado. Depois ele deixa a polícia e continua como investigador com o padre, na vida real. E esse caso está relatado no documentário, e tem as cenas documentais no YouTube. E é assustador, porque você vê o que acontece com o suspeito nessas cenas que foram gravadas no interrogatório, nossa, é de arrepiar. E você estudando o caso, você lendo livros do caso, você procurando na internet mesmo, você vê o desdobramento daquilo e é muito forte. Então, dos filmes que são baseados em casos reais, esse Livrai-nos do Mal é o que eu mais gosto. É mais interessante. E tá na Netflix. E tá no Netflix, tá no Netflix. E a gente agora... Esses filmes que a gente citou, são filmes que você pode assistir. E a Déia também estava comentando, né? Qual é a série de filmes que você falou para eu... Aproveitando o teu Halloween, né? Os filmes do Halloween. Os filmes do nome mesmo, Halloween. Aquele que começou com a Jamie Lee Curtis, né? Ela vale o filme todo. Vale o filme todo. Né? O primeiro filme, né? E o mais recente que saiu ano passado. E ela fez, né? Então, ela topou fazer. Veja bem, é uma série de filmes, tá? O que vale mesmo é o primeiro e o último que foi feito com a Jamie Lee Curtis. Baseado no... mostra os crimes do Michael Myers, um assassino serial, que só mata na época do Halloween. Sim. Ele comete crimes no Halloween, ele sai fazendo uma chacina. E o primeiro filme mostra como uma família, uma família de novo, sofreu com as ações desse Michael Myers. E é legal porque é o seguinte, o primeiro filme, daí passa tantos anos, ela topou fazer de novo. O Michael Myers está preso e estão cogitando libertá-lo. E ela começa uma batalha judicial para que ele não seja solto. E é muito legal você ver a evolução da personagem do primeiro filme para esse filme anos depois. E o legal é o que acontece agora. A Jamie Lee Curtis topou dirigir mais um filme. Ela estrelar e dirigir o próximo filme da Halloween, que deve começar a ser feito no ano que vem. E vai ter mais um com ela. E é um filme, o primeiro e esse último que foi feito, é uma pegada mais realista. Não é uma pegada exagerada como os outros da série Halloween. É mais realista, é um filme de serial killer. E é muito legal. E é até a DDD, né, Dicas da Deinha, um deles é essa série Halloween. Você pode ver os filmes Halloween, inclusive esse último com a Jamie Lee Curtis, do Prime Video. O filme do Prime está disponível lá. Você pode acessar e assistir. Pô, Halloween vai aparecer todos os filmes que tem do Michael Myers. É uma das dicas. Maratone, aproveita hoje, que está chovendo, está uma noite fria, uma noite boba, como a Andrea fala. E maratone Halloween. Boa pra gente ficar lá na telinha, só vendo os filmes. Viu? Era alguém que morria de medo de assistir filme de terror, achava que o coração ia parar. É verdade. Bom, tem outra DDD, Débora? Você... eu tenho. Escuta. Palhaços são tanto quanto assustadores, nada contra, né? O Bernardo que o diga, né, Bernardo? Aquele quadro que você tem em casa. Né? Mas aquele lá, né, amor? Aquele palhaço lá. Como o Coringa, não? Mesmo? Não, aquele outro com os dentão. O It? O It. Poxa, aquele lá E estreou na Netflix, é por isso que você está falando. Isso, tem lá na Netflix. Vamos ver esse palhaço aí. Qual é desse palhaço? Estreou na Netflix, estreou semana passada, o remake, porque tem um original da década de 80. Esse é mais digamos assim, é mais assustador, ele tem cenas... O primeiro também. Saiu o segundo nem tanto. É que começa já, né, mas esse It é muito forte. O It é forte. Tem cenas fortes, não é recomendada para criança. É mesmo porque... A temática não é muito infantil. Não é nada infantil. Não é nada familiar. Mas o familiar. filme é muito bem feito, o ator principal tá excelente no papel. E aquele sorriso que ele dá no filme, gente, aquilo não é feito não. O cara sorri daquele jeito mesmo. E o filme é bom. É um bom filme, é uma história empolgante que prende o espectador. Aí é a dica, gente. Essa é a DDD. E eu vou dar agora as dicas da semana na Netflix e no Prime Video. Essa semana, hoje... Não, perdão, gente. Domingo. Vai estrear
O Aviador, na Netflix, aquele filme com o Leonardo DiCaprio, que traz a história de um empresário americano, que agora me sumiu o nome, daqui a pouco eu lembro, que é aviador, ele tinha uma indústria que fabricava automóveis, fabricava aviões, depois ele investiu... Pessoa excêntrica, né? Ele era muito excêntrico, investiu no cinema, ele foi o responsável pela invenção do sutiã sem alças, o bojo reforçado, sutiã de bojo. Por quê? Porque ele estava fazendo um filme com uma atriz que era muito volumosa, e a censura queria impedir o filme de estrear, então ele teve que mandar construir um sutiã que segurasse ali a coisa toda. Esses detalhes e ele básicos. começou depois a sofrer de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e ele começou, na época não tinha tratamento para isso, ele começou a piorar muito, muito. Então o filme O Aviador é maravilhoso, o Leonardo DiCaprio está maravilhoso no filme, vale a pena, assista O Aviador, no dia 1º. O que mais que temos de destaque? Esse é o destaque desta semana da Netflix. Agora, no Prime Video, estreia no dia 4 de novembro, Preacher, a 4ª temporada. A 4ª temporada de Preacher. Estreia filmes. Survive the Night, um filme com o Bruce Willis, estreia no dia 3 de novembro, também no Prime Video. Agora, uma série que estreou no Prime, estreou ontem, chama Truth Seekers, aqueles que buscam a verdade, que é uma versão cômica, junto com a equipe que fez Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, eu já tinha comentado aqui. Estreou, é muito legal, é uma série inglesa cômica e de temática The Truth Seekers, aqueles que buscam a verdade. É muito legal, assista, você já está no Prime, entrou hoje, vale a pena, dá para maratonar. São episódios pequenos, de 25, 26 minutos, então vale a pena. Dá uma maratonada hoje nesse, você consegue matar logo, porque é uma série curta, com episódios curtos, e daí você vai para os filmes de terror. Eu aconselho assim a fazer uma pipoquinha, botar na televisão aqueles filminhos de terror para maratonar, e se divirta com a sua namorada, com o seu namorado, marido, esposa, com o cachorro, ou sozinho mesmo. Assista e passe a madrugada se divertindo. Porque, gente, estamos em véspera de Halloween. Nada melhor do que filmes de terror. Bom, aqui o Eteovaldo se despede de vocês. E a nossa... Como que a gente batiza ela? Que nome a gente dá pra ela? Bobre. Pra Bobre. Olha a Bobre aqui, gente. A gente fica por aqui. Bom Halloween para todos. Que vocês se divirtam. Com responsabilidade, por favor. Porque estamos numa pandemia, não é mesmo? Sim, com certeza. E a gente se vê semana que vem. Muito obrigado pela companhia. E continue conosco. Uma boa noite para todos. E um excelente Halloween. Vamos comemorar, gente, e acreditar em tudo. É isso, gente. Até mais.